Boa noite a todos. Estou bem aí atrás? Sim. Tá bom. É uma alegria estar novamente nessa casa, que sempre me recebe com tanto amor, com tanto carinho. E ocupar a tribuna espírita é sempre um convite muito bom, porque nos faz estudar e, através do conhecimento, nós vamos dando subsídios ao nosso caráter para se modificar. Então, por isso que dentro da nossa doutrina, o convite ao estudo é permanente, porque ele alicerça a estrada da evolução. Quanto mais conhecemos, como nos diz o Evangelho, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e na verdade nos liberta da nossa própria ignorância, que é a nossa grande chaga. Por exemplo, quando eu cheguei, né, os amigos ali me disseram da aflição, eu não sabia da situação da Clélia. Mas eu chamo todos a refletirem. Para que serve a nossa religião? Só para nós pensarmos nela quando estamos aqui, refletindo? Ou é um ensinamento para a vida? A nossa doutrina, que é baseada, é puramente o Evangelho de Jesus, é uma bússola para a vida. Então, a gente precisa refletir: será que nós, que já estamos aqui participando desse banquete de luzes que é a doutrina, de verdades, que nós sabemos que até hoje só um ser trouxe a verdade para a Terra, que foi Jesus. Tudo que Jesus disse, que foi relatado por aqueles que com ele conviveram ou ouviram de quem conviveu, nada é mudado até hoje. Todos os seus ensinos são contemporâneos, passados mais de 2000 anos. Isso quer dizer que ele trouxe verdade. Nós não temos verdade, porque nós mudamos de opinião e devemos mudar. É sinal de inteligência mudar de opinião, é sinal que a gente está evoluindo, está refletindo. Nós temos crenças são para serem mudadas. Então, essa doutrina que traz tanta verdade, ela não pode servir para a gente pensar sobre ela ou praticá-la quando estamos dentro de um templo religioso, no caso, a casa espírita. Ela tem que servir para modificar os óculos com os quais a gente olha para a vida. Então, quando a gente está diante de uma situação qualquer de sofrimento, de dor, nosso ou de quem amamos, é a hora da gente usar esses óculos. Porque aflição, preocupação, indica falta de fé. Então, a gente precisa, nesses momentos, refletir sobre: nós temos verdadeiramente confiança naquilo que professamos? Isso me faz lembrar, quando eu fiquei viúva e a minha filha mais nova, né, o pai dela que desencarnou, ela tinha 10 anos de idade, eu fiquei muito mal. Muito mal. Isso vai fazer agora 21 anos, a gente tinha tantos sonhos, tinha acabado de construir a nossa casa, os sonhos em Lumiar. Eu tinha recanalizado as trompas para tentar ter um outro filho. Então, a gente estava nesse momento, vivendo uma alegria naquilo e no lugar que a gente queria, e ele desencarnou de um infarto fulminante. Então, foi como se me tirassem o tapete. E eu fiquei muito mal. Primeiro mês eu fiquei na cama mesmo, com um luto profundo. E quem me tirou dele foi a minha filha de 10 anos. Porque ela dizia assim para mim: mãe, tudo aquilo que você me ensina é mentira? Isso me deu uma balançada. Eu falei: como assim? Ela falou: meu pai morreu, mãe. Não é isso que você me ensina? Aí eu: então por que você fala assim? Olha a lucidez desse espírito, né? E aí, os dias iam passando e ela vinha para mim: mãe, você está chorando de novo? Olha só, meu pai deve estar aqui sofrendo, ele não consegue caminhar. E eu olhava para ela, e ela, claro que estava sofrendo muito, era louca por esse pai por ela. Mas olha como ela já tinha o evangelho instalado dentro dela. Via-se perfeitamente que ela sofria, que ela estava vivendo um luto,
mas com a sabedoria de quem sabe como a vida é. E olhando para ela e ouvindo ela, eu fui me recuperando e reacendendo tudo aquilo que eu professava. E é isso que hoje eu estou convidando vocês a refletirem. Nada acontece sem a permissão do Pai. Deus é imanente, está dentro de cada um de nós. Se algo nos acontece, Ele sabe o que está acontecendo. E se Ele permite, Ele não é sádico. Ele não gosta de nos ver sofrer. Mas o que acontece é que, às vezes, nós precisamos da dor para acordar a consciência. A dor, ela é necessária até que ela se torne desnecessária. E quando ela se torna desnecessária? Quando nós aprendemos pela razão. Nós não precisamos expiar, como a doutrina traz, as nossas faltas. Não necessariamente. Nós precisamos expiar quando nós ainda nos recusamos a aprender a lição. Então, quando nós racionalmente não conseguimos, por exemplo, nos colocar no lugar daquele a quem fizemos sofrer, a vida nos coloca lá. Porque é a única forma, às vezes, de nós aprendermos a nos ver no outro. É passando pelo que nós fizemos ele passar. Por isso ainda a necessidade da expiação, mas não que seja uma lei irrevogável, não é. Ela não é necessária. Ela não é compulsoriamente necessária. Se a gente escolher outro caminho, a gente não precisa passar pela expiação. Por exemplo, alguém que matou muitas pessoas numa vida, na outra ela não precisa morrer da mesma forma. Ela pode escolher um caminho mais nobre, salvar vidas, por exemplo. Ela não precisará passar por aquele sofrimento que ela fez ao outro, porque ela já compreendeu que aquilo não é certo e ela tomou um outro direcionamento. Então, nós precisamos entender que a doutrina espírita não é para a gente usar quando está aqui dentro, quando está assistindo uma palestra. Ela é para nós refletirmos e buscarmos essa reflexão no dia a dia. Se acreditamos num Deus que é bom, é justo, Ele é onipotente, onipresente, tudo que nos acontece tem a permissão do Pai. A gente já ouviu isso 1000 vezes. Não cai um fio de cabelo, uma folha da árvore, se Deus não permitir. Então, por exemplo, nesse caso, a nossa irmã está nessa situação e todos nós ficamos consternados pelo amor que sentimos, mas nós não podemos ficar em desespero e nem nos desequilibrarmos, porque nós sabemos que o Deus habita dentro dela. Como a nossa irmã acabou sua meditação. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde. O Deus que habita em você. Deus é imanente, está dentro de todos nós. Ele está na Clélia como Clélia está nele. Então, nada vai ser dado a ela que não seja bom, útil e justo. É nisso que temos que crer. E algumas pessoas, quando me pedem, né, tem alguém doente, reza para fulano ficar bom. Eu falo, eu vou rezar para que aconteça o melhor. E uma vez uma pessoa ficou irritada comigo, porque uma filha muito jovem, de 20 e poucos anos, eu a encontrei no encontro de família, e ela falava assim, eu sei que você tem muita fé. Reza para minha filha ficar boa. Eu falei, pela minha fé, eu vou rezar para que aconteça o melhor para sua filha. Porque eu não sou prepotente, eu não sei o que é melhor para ela. É nisso que eu creio. Nesse Deus que não vai permitir para uma menina de 20 e poucos anos ter uma segunda reincidência de um câncer, se aquilo não for bom para ela. Porque senão eu vou achar que esse Deus é o quê? Se nós não mudarmos o nosso olhar para a vida, vamos continuar como crianças, tateando nas sombras, sem evoluir. Porque não mudamos a nossa forma de nos pôr no mundo. Claro que não é algo fácil mudar padrões. Nós temos que estar conscientes, nós temos que querer, nós temos que estar no aqui e agora, porque a neurociência já nos mostra que nós vivemos 95% do tempo no inconsciente, 5% na consciência. Por isso, nós achamos tão difícil fazer a reforma íntima que a doutrina espírita nos fala, porque nós estamos tão distraídos
E quando estamos distraídos, nós somos quem nós já aprendemos a ser. Por exemplo, uma coisa boba, às vezes eu quero, até exercício mesmo, para o envelhecimento, escovar o dente com a mão que não é habitual, para exercitar o cérebro. Se eu não estiver prestando atenção, quando eu lembro, eu já escovei o dente, já estou indo tomar café e não fiz. Por quê? Porque eu estou numa inconsciência. E o meu inconsciente aprendeu a levantar e escovar o dente com a mão direita. Então, às vezes eu falo, meu Deus, nem percebi. Para nos mostrar como nós vivemos muito mais no inconsciente. E o inconsciente é tudo que já foi aprendido. Então, por isso que a gente não muda. Porque é mais fácil fazer o que a gente já faz há muito tempo. Então, a gente precisa perceber essas nuances que hoje, quanto mais a gente estuda, mais conhece, mais sabe, para a gente aprender e para evoluir. E aí, então eu vou sofrer menos diante das coisas? Não. Mas a resignação vai ser maior. Você vai compreender que ali tem um processo. Eu fui testemunha de um processo de dor absolutamente necessário. Eu acompanhei 10 anos de uma evolução de uma doença que levou meu irmão, dos 30 aos 40 anos, a uma tetraplegia. No final da vida, ele só mexia a cabeça e um pouco essa mão. E eu vi uma pessoa se transformar. Eu vi a dor sendo essa professora, que no início eu cuidava dele porque a minha mãe, quando começou a ficar doente, eu digo que ela se mandou e que eu ia pegar ela quando eu chegasse lá. Eu já entendi que o processo era meu. Mas eu brincava muito com ele, ele não era espírita, eu falava assim, quando eu chegar lá em cima eu vou pegar aquela velha, porque o filho era dela, quando começou a dar PT, ela se mandou. Mas eu vi, e assim, a gente não tinha a menor afinidade, eu e esse irmão. Éramos de grupos espirituais completamente diferentes. E aí eu vi a dor transformar. Não só a ele, como a nossa relação. Nós despertamos um amor genuíno que não existia antes. Então, como é que eu olhava para ele? Pedindo a Deus que o curasse? A cura para ele foi a doença. Então, como é que a gente vai pedir algo se a gente não sabe o que é melhor para o ser humano? Por isso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nos ensinou o Mestre Jesus. É a vontade do Pai, porque é Ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós não sabemos. Nos livros de André Luiz, a gente encontra vários relatos. Tem um relato em um dos livros, que agora eu não me recordo qual, onde uma pessoa estava no CTI. E ali, durante aqueles dias que ele estava no CTI, ele fez uma recapitulação da sua vida. E ele pôde, naquele tempo, antes de desencarnar, perdoar e pedir perdão por algo que ele fez ali. Pedir perdão ao outro que ele fez mal, emanando as vibrações. Então foi necessário ele estar ali, naquele corpo que não tinha mais movimento, mas que ele estava atrelado, para que ele pudesse rememorar toda a sua vida, de coisas erradas que fizeram. E como foi importante aquele tempo. Então nós não sabemos nada. Vamos nos curvar diante desse Pai que é só amor e que tudo que permite é por amor. Tudo. E agora vamos ao tema, né? Então, esse tema dá na cara da gente, tá? Já vou avisando. A crítica como espelho. Quem de nós não, né? Como a gente critica? Eu já faço assim, muito exercício e já consigo, na maioria das vezes, criticar só no pensamento. Já consigo não falar, mas isso é muito tempo de treinamento. O julgamento que revela nossas próprias sombras. Então vamos ver o que é isso, né? Então, sabe aquela pessoa que te tira do sério, sem fazer quase nada? Não tem pessoas que são assim? A presença dela incomoda. Aquele comportamento do seu colega ou familiar que parece um ruído constante nos seus ouvidos.
Muitas vezes acreditamos que a nossa crítica é um veredito sobre o outro. Fulano é assim, cicrano é assado. Né? A gente está achando que está falando do outro, né? Mas na psicologia, aprendemos que o julgamento raramente é uma janela para o mundo externo. Ele é, quase sempre, um espelho voltado para o nosso interior. Hoje vamos descobrir o que o seu dedo apontado diz sobre a sua mão. E aí vamos entrar num conceito, né, que está aqui, o julgamento que revela as nossas próprias sombras. Então vamos ver o que é sombra. Sombra é um conceito de uma visão junguiana, da psicologia analítica, que Carl Gustav Jung trouxe. Então, para a gente entender a crítica, nós precisamos entender o que é sombra. Então, sombra é tudo aquilo que nós negamos em nós mesmos. As nossas falhas, os nossos desejos proibidos, as nossas fraquezas, os nossos talentos também, que não tivemos coragem de assumir ou nem sabemos que temos. Então, muita gente, quando ouve a palavra sombra, acha que sombra, nossas sombras, é só algo negativo que a gente está escondendo, mas não é. Sombra é tudo aquilo que negamos. Por exemplo, quando criança, se a pessoa era muito falante, era uma criança muito falante e a família era muito quieta e criticava, para de falar, olha como é que você fala, olha, você fala demais. Essa criança pode crescer e se tornar um adulto caladão, porque aquelas críticas disseram para ele que ele sendo daquele jeito não era bom. E a criança, quando ela é criticada, ela nunca acha que o adulto está errado. Ela sempre traz para ela aquela visão do adulto e ela fala, eu não posso ser assim, senão minha mãe não vai me amar, senão meu pai não vai me amar, se eu não vou ser capaz de ser amado. Então vira algo lá no seu inconsciente. Quem traz muito bem esse conceito de sombra é Eduardo Christoph Whitman, que foi um psicoterapeuta junguiano. Ele foi médico homeopata, ele era austríaco e vivia em Nova York. Ele vai dizer assim: tudo aquilo que foi reprimido durante o desenvolvimento da personalidade por não se adequar ao ego. Então, o ego é a nossa personalidade de hoje, dessa vida, é tudo aquilo que nós somos. É o ego que nós precisamos dele para nos proteger da vida, porque a gente não pode se mostrar tal qual é. Justamente por quê? Porque nós não podemos ser espontâneos. E por que não? Porque somos imperfeitos. Então, imagina a gente se mostrar qual é para todo mundo. A gente fica vulnerável. Então, o ego vem e protege. Ele só vai deixar a gente fazer aquilo que não for perigoso. Se você tem uma educação cristã com o ideal do ego de ser benevolente, foi ensinado a ser bonzinho, porque senão vai para o inferno, tem que ser bonzinho, ser moralmente reto, gentil e generoso, então certamente você precisou reprimir todas as suas qualidades que fossem a antítese desse ideal. Raiva, egoísmo, loucas fantasias sexuais e assim por diante. Todas essas qualidades que você seccionou formariam a personalidade secundária, chamada sombra. Então, tudo aquilo que nós não pudemos expressar quando criança, se, por exemplo, a criança tem um ataque de raiva, geralmente ela é reprimida, não pode, não faz. Então, ela cresce com essa raiva reprimida, que pode se tornar uma agressividade, que pode se tornar algo que ela não gosta de ter. E aí ela reprime, mas é aquela pessoa que vive irritada, porque nunca pôde expressar a sua raiva, né? Isso aqui não passa para cá. Então, como resultado dessa repressão que as pessoas fazem da sua vida, de aspectos que ela não pôde mostrar, ela cria, às vezes, uma vida fantasiosa internamente. E isso também pode fazer parte dessa sombra. E aí nós temos muitos mecanismos de defesa no nosso psiquismo. Quem veio trazer essa nomenclatura dos mecanismos de defesa do psiquismo foi Freud. E por que isso acontece? Exatamente porque tem coisas
da vida que a gente não tem condição de lidar. Nosso psiquismo não tem condição de lidar. Então, o próprio psiquismo cria esses mecanismos para proteger o nosso ego. Por quê? Porque se assim não fosse, aquilo que a gente não consegue lidar poderia causar em nós uma cisão com a realidade. Loucura, né? Vulgarmente chamada. A gente podia abrir um quadro de esquizofrenia diante de algo muito doloroso que a gente não consegue lidar. Então, para que isso não aconteça, o psiquismo, que é sábio, que foi criado por Deus, ele cria mecanismos para que a gente se proteja do mundo externo. E aí, esses mecanismos de defesa são estratégias inconscientes da mente, baseadas na teoria freudiana, que protegem o ego contra a ansiedade, sentimentos desagradáveis, culpa, vergonha e conflitos internos. Eles distorcem a realidade para reduzir o sofrimento emocional, operando de forma automática e não voluntária. Então, nós vamos ter vários mecanismos de proteção do ego, né? E a gente vai ter o recalque, que é expulsar pensamentos ou memórias dolorosas da consciência. Então, por exemplo, se eu fui humilhada em alguma situação, eu recalco aquilo e esqueço, mas não esquece. Aquela dor que eu senti, aquela vergonha, ela fica no inconsciente e ela fica pedindo para sair. E aí, muitas vezes, vai dar um transtorno qualquer. Psicológico, uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. A gente vai ter também a negação, é a recusa em aceitar a realidade ou fatos óbvios. Esse mecanismo de negação ele é muito interessante, porque parece que a pessoa está mentindo e não está. Por exemplo, vocês já devem ter participado em algum momento da vida ou ouvido falar de uma pessoa que está cometendo adultério. Todo mundo em volta já sabe, menos aquele que está sendo traído. Aí a gente vai falar assim, não é possível. Está na cara. Todo mundo vê, menos a pessoa. Pode ser um mecanismo de negação. Aquilo seria tão doloroso para aquela pessoa que ela não aguentaria aquela dor, que o psiquismo dela, ela a vendo e não vê. É um mecanismo de negação. Agora eu me lembrei de um episódio, uma amiga minha foi casada com um rapaz, 5 anos depois, ele se assumiu na sua homossexualidade. E se separaram, ele foi um ótimo marido, eles tiveram 2 filhos, ótimo pai, mas ele sempre reprimiu isso desde a infância, que os pais eram repressores, não aceitavam isso na família, e ele tentou se enquadrar naquilo que os pais esperavam dele, né? Isso é um crime fazer isso com alguém, né? Não deixar a pessoa ser quem é. E, enfim, ela se separou e eu conhecia ele, um amor de pessoa, super íntegro, uma delícia de ser humano, super bondoso. E um dia, eles já tinham se separado, já tinha uns 3 ou 4 anos, que ele já tinha se assumido homossexual. Eu estava na casa da mãe dele, que foi aniversário de um dos filhos dessa minha amiga. E eu estava do lado da mãe, e daqui a pouco entrou o filho como namorado. E a mãe virou e falou assim para mim, eu não sei porque esse menino só anda com um homossexual. Eu pensei que eu estava brincando, porque eu era namorado dele, eu conhecia, a gente já tinha saído para outras coisas, e ele estava junto, me apresentou, né, porque nós tínhamos um grupo de amigos, tem muitos anos, morava no Rio ainda, mais de 25 anos. Eu olhei para ela achando que ela estava brincando. Eu falei, é mesmo? Mas brincando, entrando na brincadeira. Ela falou, eu acho que ela tem pena desses rapazes. Aí eu fui nessa amiga. Contei isso. Ela falou assim, ela não vê. E quando ele tenta falar com ela sai e ela não aceita e ela não enxerga. Até a avó dele, que era muito mais velha, já sabia, aceitava, ele ia na casa. E a mãe, ele na frente da mãe, ele não pegava na mão, nada, porque a mãe... E a mãe não aceitava, de jeito nenhum, mecanismo de negação. Por quê? Ela era uma pessoa muito preconceituosa. Para ela,
enxergar aquilo ia doer demais. Então, o seu psiquismo nega. É proteção. Olha como nós somos, né? Por isso que precisamos refletir sobre tudo na vida, principalmente sobre preconceito. Preconceito, como o nome próprio já diz, né? Pré-conceito. Você toma um conceito antes de conhecer a situação ou a coisa. Então, é ignorância. Todo preconceito parte de uma ignorância. Porque, principalmente nós reencarnacionistas, que sabemos que já habitamos corpos diferentes, de peles diferentes, de situações econômicas diferentes, de gêneros diferentes, né? E preconceito não combina. Outro mecanismo de defesa, projeção. Você atribui aos seus próprios impulsos ou sentimentos inaceitáveis a outra pessoa. Então, aquilo que você nega em você, você critica no outro. É inconsciente, sabe, gente? Ninguém faz isso assim, fala assim, eu sou tão egoísta, mas por dizer que é egoísta é ela. Nossa, como você é egoísta. Não é consciente, é inconsciente. Então, aquilo que você já vê em você, mas não quer ver, e você joga para o inconsciente, porque aquilo te dói, você, quando vê no outro, você lembra que tem, inconscientemente, você não quer ver. Então, você critica no outro para poder afastar aquele outro. E aí, você afastando aquele outro que tem algo que você não quer em você, você fica mais aliviado. Porque aquele outro, quando tem algo que você tem, e você enxerga, aquilo dói em você, faz um link, que é exatamente para a gente se olhar. Por isso nós somos seres sociais. Precisamos desse espelho que é o outro para nos vermos. Às vezes nós não vemos o nosso egoísmo, mas identificamos o outro. Quando nós identificamos o outro e nos incomoda no outro, opa, é porque está mal resolvido em mim. Então fica aí um alerta. O outro é a racionalização. É quando a gente cria justificativa lógica para comportamentos questionáveis nossos. A gente vai racionalizando. Não, mas eu fiz isso porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Não, mas eu fiz... Aquela pessoa que está sempre, ela se justifica para tudo. Mas ela não assume nada. Ela não se responsabiliza. Ela tem sempre uma justificativa. Ela tem sempre uma razão naquilo que faz. Ela vai se justificando. E você fala, mas é por isso, por isso, por isso, por isso. É porque ela não dá conta de dizer, nossa, eu errei. Nossa, desculpa, não dá conta. Seria uma dor enorme. E por trás a gente pode ver que tem o quê? O orgulho, né? Como é que eu vou dizer que eu errei? Como é que eu vou assumir essa culpa? Que, na verdade, seria uma responsabilidade. Então, a pessoa não aceita que ela erra. Ela vai justificando. Não, mas Janice, você chegou atrasada, a palestra era 7. Você tinha que estar aqui 7h15, você chegou 7h30. Não, mas foi o trânsito. Não, mas porque está chovendo. Não, mas o meu carro não pegou. Né? Porque quando a gente assume, é diferente. Não, olha só, eu errei. Eu calculei mal o tempo, eu me distraí, Então, Joana de Ângeles, Espírito, ela tem uma frase que eu gosto muito. Eu acho que é do livro Ser Consciente. Não tenho certeza. É da série psicológica. E ela vai dizer que o ser consciente não se culpa nem se justifica. Se transforma. Então, todas as vezes que a gente não assume o que faz e fica se justificando, nós estamos paralisando a nossa evolução. Porque se eu, por exemplo, me atraso e chego aqui e justifico, foi o trânsito, foi isso, foi aquilo, eu vou continuar irresponsável do meu horário. Agora, se eu assumo, eu errei. Juro, desculpa. Errei, calculei mal a hora, eu errei. Então, eu sinto a vergonha de ter errado, eu assumo. O que eu faço da próxima vez? Eu não quero sentir isso de novo. Então, eu vou me consertar. Mas quando eu justifico, foi o trânsito, não fui eu. Isso é uma racionalização. Então, a gente precisa refletir. Tudo o que a gente faz tem consequência. Pode ser um ato pequenininho, pode ser um grandão. Tem consequência, se não externamente, mas internamente. Por exemplo, esse comportamento nos trava na evolução. A gente fica estagnado.
não evolui. Outro, sublimação. A gente canalizar impulsos inaceitáveis para atividades socialmente aceitas e produtivas. Isso muitas vezes acontece com uma pessoa que vê impulsos homossexuais em si mesma e não quer dar vazão, porque acha que aquilo é inaceitável, tal. Então ela canaliza e, por exemplo, abraça um sacerdócio ou abraça uma grande causa e se dedica àquilo. Então ela resolve aquela angústia. É um mecanismo de defesa também. Tem o mecanismo de defesa de regressão, retornar a comportamentos de estágios anteriores do desenvolvimento quando sob estresse. Já viram pessoas, quando acontece algo muito grave, elas se infantilizam? Choram, pedem colo, às vezes um acidente, alguma coisa. Acontece algo muito grave, ela não sabe o que fazer. Ela chora, fala que nem criança, pede ajuda, se infantiliza. Porque ela não dá conta daquele sofrimento, de resolver nada daquilo. Então ela volta no estágio emocional infantilizado. Tem um mecanismo que é a formação reativa. Expressa o oposto de um desejo ou sentimento inconsciente. Então, a pessoa ela tem um desejo, mas ela vai se colocar da outra forma. Por exemplo, as pessoas muito puritanas, que ficam vigiando a castidade alheia ou a sexualidade alheia. Em geral, são pessoas que gostariam de dar vazão aos seus desejos sexuais, às suas fantasias sexuais, mas reprimem isso e ficam vigiando a castidade do outro, a sexualidade do outro, o comportamento do outro. Então, são aquelas pessoas que se dizem muito pudíferas, mas, no fundo, gostariam de dar vazão aos seus desejos, que são inconfessáveis. E o último que eu trouxe, o deslocamento. É redirecionar emoções de um alvo original para um alvo seguro. Isso acontece muito na fobia. Por exemplo, a pessoa ela está com algum problema com relação a uma determinada situação. Vou contar um exemplo de uma paciente minha uma vez. Ela veio porque ela estava com fobia de dirigir. E ela já dirigia, ela tinha carteira e, de repente, de uma hora para outra, ela não conseguia mais. Ela entrava no carro, dava crise de pânico. Aí ela veio para tratar isso. Na verdade, isso foi um deslocamento. Ela estava com um grande problema na sua vida conjugal. Para não olhar para aquilo, o psiquismo faz um deslocamento. Então, a fobia de dirigir se tornou um problema grande e ela não podia, assim, ela desviou o olhar para algo que estava acontecendo ali, que incomodava muito a ela, mas que ela não tinha como resolver, ou não queria resolver da forma que teria que resolver. Então, isso também acontece. E aí, consciente. Então, na terapia, acaba isso aparecendo e aí a gente tratou, né? Levou ela a reflexões em cima disso e ela voltou a dirigir. E também se separou. Projeção. Essa que já falei, né, um mecanismo onde você projeta no outro, né, aquilo que é seu. E a projeção é quando nós projetamos no outro a nossa sombra como um projetor de cinema, como o projetor aqui de slide, né? O projetor de cinema joga a imagem na tela. O defeito que você vê no outro é a imagem. A luz e o filme estão dentro de você. Então é isso quando a gente faz quando projeta no outro e a gente vai criticar o outro. Na verdade, aquilo que a gente está criticando no outro está dentro de nós. Mas a gente olha para o outro, julga, condena e, na verdade, é apenas um link daquilo que tem dentro de nós. Mas por que esse julgamento que nós fazemos do outro, né? Fulano é gordo, é magro, é assim, é assado, se comporta desse jeito, se comporta daquele, fez isso, não fez aquilo, deixou de fazer. A gente está sempre olhando para o externo, para o comportamento, e para a vestimenta, e para o corpo, o cabelo. A gente tem sempre um julgamento a fazer. Está bonito, está feio, tá... E aí a gente vai passando.
Então, existe uma regra de ouro na psicologia que diz: se algo no outro te incomoda, o problema é seu. Se o outro te fere, o problema é dele. Então, tudo aquilo que nos incomoda, isso é uma dica de ouro para a gente saber se algo é nosso ou não é. Eu posso, por exemplo, eu entro na casa de alguém e está uma bagunça. Eu não gosto de bagunça. Minha casa é organizada. Eu gosto assim, eu preciso organizar fora para organizar dentro. Então, se eu entro na casa de alguém que está muita bagunça, eu não acho bonito, não acho legal. Mas eu não me incomodo. Né? Você vai me dar um café, dou uma olhadinha, essa chigueira daria, tudo bem. Né? Mas eu não fico incomodado. Ai, que absurdo. Se eu entrar na casa de alguém bagunçado e aquilo me afetar ao ponto de eu ficar aflita, de eu machucar o outro por causa daquilo, de eu criticar, de eu sair de lá falando da pessoa, sabe, assim, uma coisa meio, que absurdo. A casa de fulano estava um horror, nunca mais eu entro lá, fiquei incomodada. Opa, essa afetação, ela fala mais de mim. Por que aquilo me afetou? O que aquilo me lembrou? O que aquilo tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? Eu posso não gostar, não achar bom para mim, mas eu não posso ficar afetado. Né? Por exemplo, a sexualidade do outro. Eu sou heterossexual, aí eu vejo alguém que é homossexual e aquilo, ai, que absurdo, mulher beijando mulher. Ai, como absurdo? É uma manifestação de amor entre duas pessoas. Por que isso vai me incomodar? O que as pessoas fazem na sua vida pessoal? Né? É muito mais do que elas fazem na sua intimidade. Por que isso está me incomodando? Se está me incomodando, opa, é algo em mim. O que em mim não está resolvido? E tem muita gente que fala, né, que os homofóbicos são homossexuais enrustidos. Não necessariamente. Mas é claro que se a sexualidade do outro está te incomodando, você tem alguma coisa na sua sexualidade não resolvida. E que podem ser inúmeras coisas. Pode ser, sim, você ter algum ímpeto homossexual e que não é nada demais. Às vezes você, por exemplo, uma vez eu tive um paciente que ele veio, um adolescente, com 18 anos, por aí, e ele nunca tinha se relacionado com ninguém, e ele estava muito aflito porque ele estava achando que era homossexual. Isso estava angustiando ele. Que bom que ele veio para a terapia. Na verdade, ele não era homossexual, só que ele ainda não tinha despertado a sexualidade dele romântica para meninas, e ele admirava homens. Admirava homens, super-heróis, admirava homens que tinham um corpo bonito, ele estava malhando para ficar igual. Mas não que ele desejasse sexualmente. Mas como ele era de uma família repressora, quando ele se viu admirando outros homens, olha que absurdo, porque a beleza é beleza. Então essa bobagem, eu não acho homem bonito. Então, ouvir homem falar isso? Eu tinha um amigo que eu ficava perturbando ele, e ele falava assim, é pintoso. Me fala do como ele é bonito, criatura. Eu não acho homem bonito. É tudo caixão, assim. Quer dizer, foi uma bobagem. Então, esse menino, olha a cabeça. Como veio de uma família repressora, ele estava achando que ele poderia ser homossexual e isso estava angustiando ele, porque imagina, na verdade, ele apenas não tinha descoberto. E aí trabalhamos isso e tal, ficou mais de um ano em terapia, e no final da terapia ele estava começando a se interessar por uma menina nova que veio do balé. E aí a gente descobriu por que ele não se relacionava com as meninas, nunca teve interesse. Ele era muito maduro. E as meninas, ele dizia que ele não gostava de conversar, que falava bobagem. E essa menina que veio, tinha repetido numa outra escola, era mais velha, e eles adoravam, eles começaram a conversar, e ele começou a se interessar, porque talvez ele seja sapiosexual, que é a pessoa que tem atração sexual pela inteligência alheia. Então, talvez ele seja, não sei. Mas aí ele se descobriu dessa forma, estava nesse flerte, e depois ele acabou parando a terapia, da minha época de vestibular, estudando muito, enfim, mas já tinha resolvido a questão. Então, a gente precisa entender aquilo que nos afeta tem a ver com a gente. Pode procurar dentro de si. Porque se você está bem resolvido com essa questão, você pode, como eu falei, eu entro na casa de alguém que está bagunçado, eu não acho bacana. Para mim, mas não me incomoda. Eu tenho uma amiga que
Toda vez que eu vou na casa dela, ela fala assim, ai, não repara a bagunça que hoje eu não tive tempo. Aí eu brinco com ela. Esse hoje tem anos, né? E tá tudo bem. Aí eu tiro as roupas assim de cima do sofá, sento, e tá tudo bem, e não deixo de ir lá por isso. E a casa dela é agradável, ela faz um bolo e um café maravilhoso, e tá tudo bem. Mas se afeta a gente tem que questionar. Por quê? São as pistas que nós temos de como está no nosso íntimo, porque às vezes a gente não se vê. Por isso o outro é esse espelho necessário. Por isso somos seres sociais, né? Nós temos três tipos de espelho desse julgamento. Nós temos o espelho direto. Você critica exatamente o que você faz. Exemplo, uma pessoa autoritária reclamando que os outros não sabem ouvir. Quer dizer, a pessoa é autoritária, aquela pessoa que ninguém fala, só ele. Aí quando alguém faz alguma coisa semelhante, ele fala, tá falando, sabe ouvir? Olha lá. E ele mesmo faz aquilo. Então ele é um espelho direto, é direto. Ele ali não tem nem, ele precisa nem procurar muito. Está incomodando aquilo no outro, é só ele olhar. Será que eu faço isso também? Ele vai achar. Tem o espelho do desejo reprimido. Você critica alguém por ter algo ou agir de uma forma que você gostaria, mas a sua moral ou medo não permitem, né? Por exemplo, às vezes, a mulher foi criada, reprimida e tal. Aí, daqui a pouco ela vê uma mulher que beija na boca livremente, que sai, que não sei o que lá. Ah lá, fulano, olha o comportamento. A piriguete. Na verdade, ela gostaria de fazer, mas foi reprimida e não fez. E aí, quando ela vê no outro, surge aquele desejo dentro dela que incomoda ela, porque ela foi reprimida porque ela achou que aquilo não era bom. Ou alguém disse para ela que não era bom e ela aceitou. Ela não contestou. Geralmente isso acontece aonde? Na fase da infância, adolescência. Eu tive uma paciente certa vez que veio para terapia e depressão, já na faixa dos 40 anos, e muito obesa. E a gente, na terapia, fomos a uma frase que o pai falou, que ela era jovem, 14 anos, muito bonita, ainda muito bonita aos 40, só que bem obesa, mas ela trouxe uma foto para eu ver, dos 14 anos. Ela era uma menina magrinha, lindo, corpaço. E ela falava, os meninos, os homens, até mais velhos, mexiam com ela, né? Tinham ali um desejo. E um dia, quando ela tinha 14 anos, ela fala para o pai: pai, já descobri o que eu quero ser. Eu quero ser aeromoça. E o pai então diz para ela: aeromoça você nunca vai ser. Isso é coisa de mulher desonesta, de mulher vagabunda. O que essa menina faz internamente? Ela poderia ter pensado: meu pai é careta, não sabe nada, eu vou ser. Mas não. O que ela pensou? Se ser aeromoça, que ela admirava e amava esse pai, tinha como herói, inclusive espírita, ela nasceu em berço espírita, aí ela pensou na hora. E isso ela só descobriu em terapia, e ela foi a esse momento, e ela lembrou exatamente do que ela sentiu, do que ela pensou. Se ser aeromoça é coisa de mulher que não presta, e eu tenho esse desejo, eu não presto. Eu não valho nada. Olha a crença de desvalor formada nesse momento. E o que ela faz? Com medo de ser vista, começa a se engordar. Para deixar de ser olhada pelos homens, porque ela começou a associar que os homens a olhavam porque estavam vendo nela a vagabunda que ela era. Percebem como nós somos complicados e como os pais não têm ideia do que fazem com os filhos? Porque, claro que esse pai tinha um preconceito enorme sobre uma profissão digna como qualquer outra. Imagina o que ele fez na cabeça dessa moça, que só conseguiu descobrir aos 40 anos por que não conseguia emagrecer. Nem fazendo bariátrica. Engordava de novo. Ela não podia ser bonita e magra. Senão ela ia ser vista.
ela ia ser descoberta naquilo que ela queria esconder. Precisamos refletir sobre tudo que fazemos. Nada é em vão. Nada é em vão. Nada, nenhum comportamento nosso é do nada. Nenhum. Por isso precisamos refletir, precisamos ter o comando da nossa vida ficando no aqui e agora. O vigiar e orar que Jesus nos convida é para isso. Para que você seja dono da sua vida. Não deixe essas crenças inconscientes ditar o que você faz. Porque é isso que nos acontece. Se você não estiver no comando, você vai fazer aquilo que você foi programado pela sua mente inconsciente para fazer. Você tem que se perguntar: o que eu faço? O que eu gosto? Isso é meu ou me ensinaram a ser assim? Eu gosto dessa comida, eu gosto dessa roupa, eu gosto dessa profissão, essa religião, tudo. A gente tem que contestar tudo para saber quem é você e quem é aquilo que fizeram de você. Para a gente poder ser mais autêntico e se assumir naquilo que é. Não importa quem nós sejamos. Cada um de nós vem ao mundo para expressar o divino. E a gente só vai fazer isso quando for espontâneo. Cada um de nós é insubstituível. Mas fala, a gente substitui. Não substitui. Você substitui a função. A pessoa nunca. Porque cada um de nós tem uma mensagem para dar ao mundo. E a gente só vai dar essa mensagem quando a gente souber qual é. É a mensagem de ser você. De dizer aquilo que você tem vontade. De fazer aquilo para o qual você tem talento. Não aquilo que te disseram. E para isso precisamos nos conhecer. Por isso, conhece-te a ti mesmo desde a antiguidade. Ele foi posto para quem quer sabedoria. Sem nos conhecermos de fato, não vamos alcançar sabedoria. A gente não sabe nem quem a gente é. E a gente sabe que conhece o mundo, conhece as coisas. A gente não se conhece. E precisamos nos conhecer. É o primeiro passo. E tem o espelho do trauma. Você critica no outro o que um dia te criticaram e te machucou, repetindo o ciclo de dor. Eu tenho um amigo que tudo, sempre que eu estou com ele, hoje bem menos, né? Mas a gente estava sempre juntos e tal. Uma pessoa muito querida. E sempre que a gente está junto, ele acha alguma coisa esquisita. Nossa, mas fulana é esquisita. Eu olhava para ele, o que é a pessoa esquisita? Ah, não sei. Ah, é gorda, é magra, se veste assim, se veste assado, o cabelo é esquisito. Tinha sempre alguma coisa esquisita em todo mundo. Aí eu falava, para de ficar falando dos outros, pelo amor de Deus. Aí mas sempre ele tinha alguma coisa a falar que alguém era esquisito. Ele sempre olhava para alguém e achava alguém em todo lugar que a gente estava, em todas as ocasiões, para dizer que aquela pessoa é esquisita. Às vezes a pessoa até era, mas às vezes eu não tinha nem percebido. Aí ele falava, eu ia perceber. Mas eu achava aquilo chato dele toda hora. Eu falava, para de falar mal dos outros, gente. Olha para você. Aí ele implicava com ele, falava isso, eu implicava com ele. Até que um dia, a gente estava, não sei se lá em casa, na casa de um amigo, e apareceu aquela moça, que agora até está fazendo um programa louco, Eliana. E ele olhou e falou assim, nossa, mas essa moça é muito esquisita. O que a moça é esquisita? Uma gracinha, bonitinha, não sei o quê. Não, a cabeça é grande, o corpo é pequeno. Peraí, não acreditei. Aí eu virei para ele e falei assim, vou ter que dar uma de terapeuta, né? Aí eu falei assim, quem te chamava de esquisito na infância? Ele tomou um susto. Falou, ninguém. Aí eu falei, então tá. Passa uns dias, eu encontro com ele. Ele fala, vem cá. Sabe aquilo que você me perguntou? Eu falei, o quê? Já tinha esquecido. Quem que me chamava de esquisito? Eu falei, tá. Ele falou assim, eu lembrei. Depois que você falou, cheguei em casa e tal, no outro dia eu me lembrei da cena. Quando eu tinha uns 7 anos, eu mudei de colégio. Eu fui para o colégio novo no meio do ano. Eu não conhecia ninguém. E eu ficava isolada, sentada num canto. E um dia, um garoto lá, mais velho, olhou para mim e falou, tu é muito esquisito. Todo mundo começou a me chamar de esquisito. E aquilo me doeu muito.
Nada é por acaso, gente. Era muito insistente essa favor dele. Porque uma vez você falar isso, tranquilo. Mas a pessoa sempre vê alguém esquisito, é porque aquele esquisito estava gritando dentro dele para sair. Aí ele chorou comigo, sabe? E me agradeceu. Ele falou, nossa, eu lembrei disso, já chorei tanto lá em casa. Eu falei, pois é, agora vai passar. Aí eu falei com ele, né, terapeuticamente, até, falei, abraça essa criança. Não tinha ninguém lá para defender essa criança, quando ela era chamada de esquisita. Mas agora você abraça essa criança e fala, você não era esquisito, não. Você só estava com medo de um ambiente novo. Você estava num lugar onde não tinha amigos. E o menino também era só uma criança. Ele fez um bullying, que é normal em criança. Mas agora eu abraço essa criança e falo que ela não é esquisita. Ele parou de falar que as pessoas eram esquisitas. Por quê? Ele precisou do espelho. Só que ele não conseguiu ver sozinho. Por isso a terapia é necessária. A terapia é ferramenta para ajudar nesses processos. E ali, né, eu fui terapêutica com ele. Isso é uma fala terapêutica, quando você devolve para a pessoa, para ela olhar para ela. Então, esse é o espelho do trauma. E a gente, então, precisa transformar a crítica em autoconhecimento. Quando a gente olha algo no outro que nos incomodar, a gente precisa voltar a olhar para nós. Opa, né? O Andrei Moreira, que é um médico psiquiatra, espírita e homossexual, que tem muitos livros sobre homossexualidade, transexualidade, maravilhoso, faz constelação familiar. Ele tem uma frase que eu gosto muito: bateu, doeu, leva que é teu. Eu gosto muito. Nós temos que lembrar do nosso mestre Jesus, né, quando diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque é exatamente isso, a gente julga o outro, mas na verdade a gente está se julgando a si mesmo. E aí eu trago aqui uma página do livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, que vai dizer assim: a pessoa deve aprender desde cedo a enfrentar os fenômenos existenciais como parte do seu programa evolutivo. O que equivale a significar que, se dando conta da própria sombra, não a deve transferir para outrem, mas cuidar de diluí-la, mediante a compreensão das ocorrências. É a reflexão. A sombra tem uma vestidura moral em contínuo confronto com a personalidade ego, exigindo por isso mesmo o grande esforço de igual magnitude moral para conscientizar-se, compreendendo e aceitando os fenômenos perturbadores que lhe ocorrem como inevitáveis. A maioria, no entanto, não a aceita como inerente, elemento constitutivo de todos os seres, portanto, presente em todas as vidas. Todos nós temos as nossas sombras. Temos essa grande sombra, né, onde estão contidos todos esses elementos. Rejeitar ou ignorar a sombra é candidatar-se a conflitos contínuos, que poderiam ser evitados, caso se reconhecesse a ocorrência desse fenômeno próprio do ser humano. Ela faz parte do ser, a sombra, de igual forma como o ego e o self. O ego sendo essa personalidade e o self, o espírito imortal. E todos os demais arquétipos que são as heranças do largo trânsito da evolução. Os desafios da sombra merecem observação carinhosa, a fim de conseguir-se a sua integração no self, não mais separando o indivíduo do ser divino que ele carrega no íntimo. Então, esse julgamento que nós fazemos nos separa. A compreensão da sombra nos une. Então, quando a gente critica o outro, a gente se separa. O outro é o outro e eu sou eu, e o outro é o errado. Eu estou bem. Então, quando a gente compreende as nossas sombras e a gente percebe que o outro faz parte de mim, a gente vai para um espírito de união. Porque nós precisamos trabalhar no mundo a colaboração, em detrimento da competição, meus irmãos. Guerras, problemas em empresas, em famílias, em geral,
Então, por conta dessa competição, se nós encararmos a vida como uma grande colaboração de uns com os outros, nós começamos a caminhar para a paz. E é isso, cada um de nós tem que fazer a paz dentro de si, para que a paz se faça no mundo. Não adianta nós olharmos para as guerras que estão no Irã, no Iraque, na Ucrânia, na faixa de Gaza, e falar, meu Deus, acabe com as guerras. Não é Deus, o Senhor dos universos, que vai acabar com a guerra. É o Deus interno de cada um de nós, fazendo a paz dentro de si, irradiando essa paz para o mundo, que vamos acabar com as guerras. Porque se cada um de nós viver em paz, irradiando paz, quem fará guerra? Ela acabará. Então, esse é o nosso grande trabalho na cooperação do mundo de regeneração que Jesus nos conclama a fazer. Trabalhar com Ele nessa construção desse mundo de paz. Ao diminuir o peso do julgamento sobre o próximo, você, inevitavelmente, retira o peso das correntes que prendem a sua própria alma. O convite de hoje é: use suas críticas como um mapa para o seu próprio tesouro escondido. Que nós possamos olhar para nós mesmos, mas também com amor. Buscar as nossas sombras com amor, com amorosidade, buscando também os nossos talentos que estão escondidos na nossa sombra. Porque ali não estão só as nossas dores, nossos recalcos, também estão talentos que muitas vezes a gente não pôde se expor no mundo com aquele talento, porque foi impedido de alguma forma, porque nós acreditamos que não éramos capazes, e somos. Somos capazes de tudo aquilo para o qual nascemos. Expressar o divino em nós é expressar todas as virtudes. Tudo aquilo que não é virtude, não somos nós. Precisamos, então, sentir a imanência do Pai dentro de nós, para termos essa tranquilidade de nos colocar no mundo sabendo que somos deuses, em minúsculo, a se expressar no mundo, porque Deus é em nós. Não existe fora de Deus, só existe em Deus. Então, se eu estou passando por um problema, Deus está nele. Eu não preciso, meu Deus, eu preciso olhar e falar, Deus, me ajuda a enxergar. Tu que estás em mim, me ajuda a mergulhar em mim próprio. Descobrir qual é a utilidade do meu problema. Todo problema traz uma utilidade. Quer acabar com o problema? Olha para a utilidade e deixa de ser útil. Tira a utilidade do problema que ele deixa de acontecer. Às vezes o problema vem e se repete e a gente não enxerga a utilidade dele. A gente não enxerga e ele aparece de novo. Enquanto a gente não enxerga a utilidade, ele se repete. Então, se a gente tira a utilidade daquele problema, ele não renova na nossa vida. Porque nada nos acontece que não seja bom, útil e justo. E nós sempre podemos contar com o nosso Mestre Jesus para tudo em nossas vidas. Porque ele está de braços abertos dizendo, venham a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muita paz a todos.